Bíblia relata com frequência grandes acontecimentos relacionados ao número 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após 40 dias de afronta a Israel, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. E é por esta visão que, em agosto, a Quadrangular Minas Gerais realizará um grande mover. 40 dias de milagres. Serão 40 dias vivendo os milagres de Deus, o milagre da oração, o milagre de curas e libertações, o milagre da prosperidade, o milagre do impossível, o milagre na família e o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Encerraremos a campanha com um grande batismo nas águas. Faça parte desta grande jornada, desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a sua vida. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Que privilégio, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor e adorar o nome dEle. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Deus, por mais uma vez poder estar na Tua casa e Te adorar. Obrigado por esses irmãos, ó Pai, que estão em casa, que podem receber essa mensagem, Pai, e adorar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por essa equipe, Pai, que se dispôs a estar aqui e adorar o Teu santo nome. Deus, que o Senhor possa derramar uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas. Que sejamos tocados pelo Teu poder e pela Tua unção. Que tudo que for ministrado, Pai, nesta noite, Pai, possa trazer transformação, reflexão nas nossas vidas, Deus. Que possamos, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nós. E em nome de Jesus nós abençoamos este culto e entregamos tudo que for feito a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Te adoramos, Senhor. Vamos cantar juntos. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Cante. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Santo é o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Sim, eu sei que comigo sempre está, e tudo pode se realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, em nome de Jesus. Estou vivendo pela fé, nada é impossível.
cremos no Senhor Jesus. Cremos em Ti, Senhor. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, Deus. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em Ti. Nada é impossível em Ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos Te adorar, Senhor, e dizer que o Seu nome é exaltado e que não há outro amor igual ao Seu. Vamos cantar. Ele é um Deus com ousado amor. Nós Te adoramos, Senhor. E não há outro amor igual ao Teu. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ele é um Deus bom. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Ele é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele entregou a vida. Ei. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor
Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz, cante. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante mais uma vez. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. E não há outro amor que se compare ao teu. Aplauda o Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Graças a Deus estamos reunidos hoje em mais um culto, onde nós estamos diante da ceia do Senhor. Eu já quero te orientar a separar o pão e a separar o suco de uva, para que nós possamos participar da ceia juntos. Mas antes de nós pregarmos nesta noite, vamos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Lembrando que a nossa fidelidade diante de Deus, ela é inegociável. Nós reconhecemos o Senhor como supridor de todas as nossas necessidades. Como também nós reconhecemos o Senhor como aquele que sustenta toda a terra. Tudo que nasce na terra é providência de Deus. É Deus quem dá a chuva, é Deus quem nos dá o sol, o calor necessário, é Deus quem nos dá todos os elementos necessários para que a terra produza o seu fruto. É Deus quem nos dá o ar que nós respiramos. Enfim, é Deus quem nos dá a vida. Por isso nós reconhecemos que Deus é o nosso supridor, que Deus é o sustentador de toda a terra. E reconhecendo isso, nós devolvemos a Deus aquilo que lhe pertence, os dízimos e as ofertas. Nesse ato, que pode ser considerado um ato também financeiro, nós estamos reconhecendo que o dinheiro não está acima de nós, mas que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então, devolver o dízimo e devolver a oferta é um ato de fé, um ato de fidelidade, um ato de reconhecimento, um ato de gratidão ao Deus Todo-Poderoso e também um ato de crer que quando nós fazemos isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso repreende o espírito devorador e multiplica tudo aquilo que fica nas nossas mãos para a glória dele, para a nossa prosperidade, em nome de Jesus. Você pode fazer um depósito bancário, você tem aí à direita do seu vídeo, do seu visor, o número da nossa conta bancária, o número do nosso Pix. Você pode fazer isso e pode trazer ao culto o comprovante do seu depósito bancário ou enviar para nós no celular o comprovante do Pix, se por acaso você fizer assim, e tudo isso para a glória do nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo entendimento, pela fidelidade de cada filho do Senhor que se reúne aqui neste lugar conosco. Nós pedimos a bênção da prosperidade, da abundância, da abastança sobre a vida de cada um deles no poder do nome de Jesus.
Senhor, que a tua santa palavra se cumpra na vida de cada um deles, em nome de Jesus, e cada um deles tenham todas as suas necessidades supridas pelo Senhor, e ademais, Senhor, que eles prosperem na sua presença, tendo seus sonhos realizados, em o nome de Jesus. É assim que nós consagramos dízimos e ofertas diante do Senhor. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje na ceia nós vamos falar sobre salvos em Cristo Jesus. Nós também estamos nos 40 dias de milagres, esse trabalho especial, essa campanha especial que está sendo feita na igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o estado de Minas Gerais. E o tema que estamos contemplando nesta semana é o tema família, né? Nós temos 6 temas sendo contemplados, e o tema desta semana é o tema família. Ele termina na terça-feira, aí nós já começamos com uma nova temática, o último tema que vamos tratar, que é o tema salvação. Muito bem. Nesta mensagem de ceia, falando sobre salvos em Jesus Cristo, eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 11. E diz assim o texto: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo esta resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor nosso Deus, esta é sua santa palavra. Nós te pedimos nesse momento, fala conosco no poder do nome de Jesus, porque a nós importa, Senhor, ouvir a tua voz, entender a tua voz e obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto é muito interessante, muito interessante. E esse texto é um texto que não faz parte dos evangelhos sinópticos. Ou seja, esse texto não vai se repetir em Mateus, não vai se repetir em Marcos, não vai se repetir em Lucas. E se nós formos trabalhar a questão da tradição, e se nós formos trabalhar a questão de se observar se um texto tem uma veracidade bíblica mais do que outro texto, esse aqui é um dos motivos que muitos teólogos usam para não colocar esse texto ou esta passagem, e isso ocorre muito no Evangelho de João, porque ele é um evangelho diferente dos outros 3, e quando você não tem uma mesma história sendo compartilhada em todos os evangelhos, isso é um ponto para poder, segundo a teologia, tirar um tanto a veracidade do fato acontecido. Mas o que é interessante é que esse texto faz parte do cânon das Escrituras Sagradas. E o que é mais interessante é que na questão desse texto, a maioria
dos que fazem a crítica textual reconhecem esse fato, ou reconhecem esse texto, como um fato marcante e como um fato com uma grande possibilidade real de ter de fato acontecido. Eu particularmente acredito que esse é um texto verídico, um texto verdadeiro, que é um fato que realmente aconteceu. E você pode dizer assim: pastor, mas essa informação que o senhor está nos dando é uma informação interessante? Sim, mas nós observamos nos próprios evangelhos, onde nós lemos o texto, a escritura nos dizendo que se fosse colocar em um livro todas as coisas que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, em todos os livros do mundo não seria possível relatar todos os atos do Senhor Jesus. É claro que é uma afirmação hiperbólica quando dizem todos os livros do mundo, mas quando nós observamos esta afirmação quer dizer que nem tudo que Jesus fez foi relatado, foi escrito, foi mencionado. Ele fez muitas coisas, e nós precisamos nos lembrar também que todo o texto escrito a respeito do tempo em que Jesus esteve aqui não foi escrito imediatamente após ele falar, ou após ele realizar o milagre, ou após ele realizar as obras de Deus. Não é assim que as coisas aconteceram. Não havia ali um escritor o tempo inteiro anotando tudo o que acontecia. Nós vamos ter o primeiro evangelho, provavelmente o evangelho de Marcos, sendo escrito entre 30 a 40 anos depois da ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando nós observamos os textos que nós temos de Mateus, os textos que nós temos de Lucas, o texto que nós temos de João, que foi o último evangelho a ser escrito, nós vamos ter aí muitos anos, muitas décadas se passando, até que o escritor escrevesse, até que o escritor expusesse, segundo a sua ótica, sobre aquilo que ele testemunhou, ou sobre aquilo que ele pesquisou, no caso de Lucas, ele testemunhasse a respeito dos feitos, da fala, do ministério, das ações do Senhor Jesus. Então, o que fica para nós aqui é a respeito de que a grande maioria dos que trabalham com a crítica textual reconhecem esse texto, reconhecem este fato, essa narrativa, como uma narrativa verídica, como uma narrativa extremamente importante. E nós temos algumas características especiais aqui nessa narrativa, porque nós observamos que Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras, um lugar que ele tirava para orar, para se consagrar, para buscar o Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali como 100% homem, necessitando da presença do poder de Deus, da presença do poder do Espírito Santo, deixando claro que ele não poderia deixar de ser Deus, mas ele não estava agindo como sendo Deus, estava agindo como sendo 100% homem. E de madrugada, nos diz o texto, ele voltou novamente para o templo. Então nos indica que ele passou o dia no templo, foi para o monte, se retirou, e ainda de madrugada ele voltou para o templo. E o povo foi se encontrar com ele no templo. Ele estava no templo assentado e ensinando o povo, quando de repente apareceram escribas e fariseus. Esta é uma outra particularidade. Sempre quando nós vemos os escritos a respeito de que os escribas e os fariseus vão ter com Jesus, sempre acontece de uma forma particular, ou os escribas ou os fariseus, né? Difícil de acontecer os dois juntos, essas duas classes juntas, e aqui acontece nessa narrativa. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher que, segundo eles, foi surpreendida em adultério. E eles fizeram essa mulher ficar de pé, no meio de todos, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, e Jesus assentado, as ensinando. Eles colocaram esta mulher de pé, interromperam o ensinamento de Jesus e disseram para ele: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que dizes? E Jesus, escutando aquela pergunta daqueles escribas, daqueles fariseus, ele não disse nada. Jesus continuou fazendo o que estava fazendo. Jesus continuou escrevendo, inclinou-se, e ele estava escrevendo na terra com o dedo. Há quem diga, isso é claro, é uma suposição, que Jesus escrevia ali na terra
os pecados que os homens praticavam. E quando nós falamos a respeito disso, nós devemos nos lembrar que nós todos nascemos no pecado. O pecado, meus irmãos, ele não é apenas uma atitude, ele é uma atitude, mas não apenas uma atitude. O pecado é um estado, o estado da raça humana. E quando nós paramos para poder pensar a respeito do pecado, alguém pode perguntar e pode dizer assim: puxa, mas Satanás pecou no céu. E quando Satanás pecou no céu, por que é que todos os anjos não caíram junto com ele quando ele pecou? E uma vez que quando Adão pecou, toda a humanidade se tornou pecadora por conta de Adão. Será que Deus, ele foi injusto, fazendo com que houvesse um processo seletivo no céu? Quando Satanás peca, todos os anjos não são condenados ou não são atraídos pelo mesmo pecado que ele fez. Mas quando Adão peca, todos os homens são colocados na mesma condição de pecado. Só que, se você pensar dessa forma, você deve observar que, primeiro, Satanás não era a coroa da criação no céu. Número 1, ele não era o principal, ele não era a coroa da criação no céu. Embora ele fosse um anjo de uma extrema beleza, ele fosse o sinete da perfeição, ele fosse considerado um dos seres mais belos no céu, a Bíblia não menciona que ele era a coroa da criação. A Bíblia não menciona que ele era o principal, que ele era o líder, que ele era o cabeça. Não, a Bíblia não menciona assim. Segundo, que o pecado no céu não foi um pecado totalitário, não foi um pecado 100%, foi um pecado de Satanás, e ele então começou a seduzir os anjos do céu, e ele conseguiu seduzir 1/3 dos anjos do céu, a terceira parte. 2 partes, 2/3, não escutaram, não cederam à tentação, à sedução de Satanás. No caso do homem, o pecado foi 100%, porque a Bíblia não diz que quando Eva comeu do fruto, então toda a raça humana entrou no pecado. Não diz isso. O texto não é interrompido quando Eva come do fruto, mas Eva oferece o fruto para Adão. E quando Adão come do fruto, então está sacramentado o pecado, e o pecado do homem foi 100%, foi a totalidade. Por quê? Porque não havia ninguém além de Adão e além de Eva. Então, no caso do Éden, o pecado foi 100%. Satanás seduziu a Eva, Eva deu o fruto para Adão, e Adão então também comeu do fruto. Então 100% da humanidade estava ali no Éden, em Adão e em Eva, e o restante da humanidade viria através deles. Então nós temos um pecado configurado por 100% daqueles que eram, além disso, cabeça de toda a criação, o primeiro homem e a primeira mulher. Portanto, todos nós nascemos na condição do pecado, no estado do pecado. Além do pecado ser uma atitude, ser um ato, ele é um estado. E nenhum homem aqui na face da terra pode fazer nada a respeito disso. Claro que quando uma criança nasce, ela nasce no estado do pecado, com o chamado pecado original. E ela vai precisar resolver isso, mesmo que vivendo a sua fase da inocência. Enquanto na fase da inocência, Deus não vai lhe configurar a questão desse pecado, porque na fase da inocência, a sua consciência não está ativada para o discernimento do certo e do errado. Então ela não tem como responder por si mesma. Mas a partir do momento que o homem, que aquela criança, que cada um de nós tem a responsabilidade, a consciência de responder por nós mesmos, aí nós vamos ter que lidar com a questão do pecado. E não existe, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, eu estou falando para quem acredita na Bíblia, para quem acredita em Deus, para quem acredita na palavra de Deus. Segundo o que nos diz a palavra de Deus, não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos para resolver esta condição, este problema com o pecado. Nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Foi necessário uma intervenção sobrenatural de Deus, uma intervenção divina. Foi necessário que o próprio Deus se tornasse em homem, viesse aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, habitou no meio de nós. É como quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, está falando de sacrifício, que tira o pecado do mundo.
Ou seja, o problema do estado pecaminoso, ele só pode ser resolvido pelo sacrifício do Senhor Jesus. Sacrifício esse que foi aceito por Deus, que foi recebido por Deus, que satisfez a necessidade divina, satisfez o protocolo divino, a única maneira de se resolver a questão do pecado. Então, quando Jesus escrevia, muitos conjecturam que quando ele escrevia ali na areia, ele marcava ali os pecados daqueles homens, os pecados que aquelas pessoas, aqueles escribas, aqueles fariseus estavam praticando. E se nós pudermos pensar um pouco a respeito desse assunto, talvez se nós estivéssemos ali, naquela roda, junto com Jesus, muitos dos pecados que ele escrevia ali na areia, iriam confrontar a nossa própria existência, a nossa própria vida. E Jesus não lhes respondeu, mas eles continuaram insistindo naquela pergunta. E aí, o que nós fazemos? Nós queremos uma posição sua, e aquele tipo de posicionamento que eles queriam de Jesus, diz o escritor de João, que eles faziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Porque veja bem, era isso aqui, a gente pode dizer assim, uma pegadinha muito violenta. Porque se Jesus, ele vira e diz assim, olha, pode matar essa mulher. Uma coisa que muitos não sabem, é que embora a lei dissesse isso, a prerrogativa de determinar quem morreria naquele tempo era de Roma, e não dos judeus. Por quê? Justamente porque Roma, ela oprimia os judeus, ela havia dominado os judeus, e a prerrogativa de dizer quem vivia e quem morria era de Roma. Então se Jesus dissesse assim, apedreje, mate essa mulher, eles poderiam então acusar Jesus diante de Roma, dizendo que ele estava suplantando, que ele estava querendo ser maior do que o governo, do que o império, do que o domínio romano, do que o domínio de César. Jesus ia ficar numa situação extremamente difícil. E se Jesus dissesse, não apedreje esta mulher, eles iriam dizer, então Jesus está contra Moisés. Ele seria acusado da mesma sorte, da mesma forma, diante do sinédrio, diante da classe sacerdotal, de não obedecer à lei de Moisés. Era uma situação muito complicada, extremamente delicada. E Jesus, ele não poderia ir contra a lei de Moisés. Como sair de uma situação dessa? Como se portar diante de uma situação dessa? E Jesus, tornando-se para aqueles homens, se levantou e disse para eles, pois bem, aqueles homens já estavam com pedra nas suas mãos. E havia ali homens mais jovens, homens de idade mediana, e haviam ali também anciãos, escribas e fariseus. Fora as pessoas que estavam ali juntamente com Jesus, e que agora, nesse momento, aprendendo com ele estava as ensinando, e que agora, nesse momento, estavam todas voltadas para que tipo de resposta o mestre daria diante daquela situação. Ele obedecia à lei de Moisés? Porque o mais natural de ser feito ali seria dizer, bom, se ela foi pega assim dessa forma, havia mais de uma testemunha, inclusive, não era apenas uma pessoa dizendo que aquilo acontecera, havia mais de uma testemunha. Então, Jesus não tinha saída. Ele teria que cumprir a lei de Moisés, teria que dizer, olha, essa mulher tem que ser apedrejada. A situação era muito difícil. E todos aqueles que estavam ali, e que não estavam juntos com os escribas e os fariseus, esperavam uma resposta do mestre. Ele disse exatamente isso, àqueles homens já com pedras nas suas mãos. Aquele dentre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele levou todos aqueles a um exame de consciência. Naquele momento ele não foi contra a lei de Moisés, que ele não disse que não deveria apedrejar. Naquele momento ele não disse que eles estavam mentindo, ele não questionou nada disso, ele não entrou nessas questões. E naquele momento ele não foi contra o apedrejamento. Ele disse, pode começar o apedrejamento. Aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum daqueles homens, meus queridos, aquela palavra de Jesus deve ter falado tão alto na consciência, no interior daqueles escribas, daqueles fariseus, que a Bíblia diz que todos eles vão sair daquela cena. E o costume naquela época era que se saísse do mesmo jeito que chegou, saísse de costas, andando para trás. Cada um deles foi lançando as suas pedras no chão.
E isso foi acontecendo dos mais jovens até os mais velhos. Todos ali fizeram um exame na sua consciência. Perceberam que todos eles tinham pecado. E que nenhum deles estava apto para condenar aquela mulher diante de um pecado, diante de uma infração descrita na lei de Moisés como uma infração grave, como uma infração diferente, inclusive, das outras, um pecado para a morte. Mas nenhum deles poderia executar aquele juízo. Havia apenas uma pessoa ali que poderia executar aquele juízo. E esta pessoa era o Senhor Jesus. Ele era o único, dentre todos aqueles homens, que não tinha pecado. Aquela mulher fica ali de pé um tempo, e Jesus continua, assentado, com seus afazeres, e daqui a pouco, Jesus, ele se levanta, e ele vira para aquela mulher, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher, que também já havia feito uma reflexão naquele momento, ela disse: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Antes de falar desta palavra de Jesus, eu quero fazer uma pergunta para que nós possamos meditar nesta noite de Santa Ceia. Esta mulher foi salva por Jesus ali naquele momento. E eu quero te fazer uma pergunta. Esta mulher foi salva no primeiro momento, nem pouco eu te condeno, ou ela foi salva na condição, vá e não peques mais? Eu disse para vocês, na semana passada, pelo menos em um dos cultos, no domingo, que eu iria abordar esta pergunta hoje na Santa Ceia. Qual dos dois momentos aqui é mais importante? Qual dos dois momentos aqui marca mais a vida de uma pessoa? Nem eu tampouco te condeno, ou vá e não peques mais? Nem eu tampouco te condeno está condicionado a vá e não peques mais, porque se você pecar, então você está condenada, então não tem jeito para você. Ou nem eu pouco te condeno está dando para ela uma absolvição que vai além do vá e não peques mais. Jesus, na sua palavra para aquela mulher, ele deixa para cada um de nós uma reflexão muito grande, muito grande. Esse texto não é apenas um sinônimo, é claro que ele é, de uma apresentação do amor e do perdão, mas ele nos leva a uma reflexão mais madura a respeito do amor e a respeito do perdão, a respeito da reflexão sobre a nossa condição, sobre os nossos atos, sobre o estado pecaminoso em que todos nós nascemos e sobre a prática do pecado, que é uma prática que deve ser evitada por todos nós, senão ele não diria vá e não peques mais. Sobre a prática do pecado, que não deve ser, na verdade, uma prática na nossa vida. O pecado deve se transformar em um acidente. Mas antes de nós continuarmos por aqui, como é que esse tipo de pecado desta mulher era tratado naquele tempo? Se nós observarmos a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 22, ali vai citar vários tipos de pecados que poderiam ser praticados em uma comunidade ou em nível social. E ali, a palavra de Deus, ela dá os parâmetros, como cada um desses tipos de pecados deve ser tratado, para que o problema seja resolvido. E no caso de uma mulher, ou no caso de pessoas pegas em adultério, essas pessoas deveriam ser levadas para fora da cidade. Era esse o costume, não no templo. Se aqueles escribas e fariseus quisessem realmente fazer valer a lei de Moisés, eles deveriam então pegar a mulher, mas não só a mulher, porque veja bem, se ela foi pega em flagrante adultério, onde é que está o homem? Flagrante até onde eu sei, até onde nós sabemos, você tem que ter visto o fato acontecer. Não é alguém que disse alguma coisa, por isso era tão grave aquela situação. Eles deveriam ter sido pegos no ato.
em si. Não alguém disse, não acabou o ato e o homem saiu correndo para um lado, e as pessoas observaram o homem correndo para um lado e a mulher estava desnuda do outro, e aí se supôs, né? Pode ser que tenha acontecido isso, alguém tenha chegado, mas não deu tempo do ato se consumar e o homem saiu correndo. Ninguém pode dizer o ato se consumou se não tiver visto. Mas no caso deles, eles dizem, ela foi pega em flagrante adultério. Essa mulher tem que ter sido pega praticando o ato, portanto o homem teria que ter sido levado junto com a mulher. Mas nós vemos uma acusação de adultério em flagrante, onde a mulher é levada. Primeiro diante de Jesus, no templo, não estava certo. E sem o homem. Deveriam ser levados os dois para fora da cidade, esse era o costume. E quando acontecia dessa forma, eles chegavam para fora da cidade, em uma região que tivesse um barranco. Não um precipício, eu disse um barranco, porque se fosse um precipício, para o próximo ato que era o costume de se fazer, eles iriam talvez morrer no próximo ato. Que era o quê? Colocavam num barranco, então pegavam esta mulher e pegavam o homem e os colocavam desnudos, seminus, com as suas mãos amarradas para trás e de joelhos. Eles eram então empurrados barranco abaixo. E depois de empurrados barranco abaixo, as pessoas em volta com pedras na mão, veja, já no momento em que se anunciou-se que alguém foi pego em flagrante adultério, essas pessoas eram levadas, já fustigadas e amarradas, no caminho até fora da cidade. E nisso ia só juntando gente. E o burburinho começava. Foram pegos em adultério, E as pessoas já sabiam qual era o procedimento e já iam tomando nas suas mãos pedras. E todos já iam com pedras nas mãos, até o local onde fosse acontecer a sentença, ou o cumprimento da sentença. E então, eles empurrados naquele barranco, seminus, eram apedrejados até a morte. Depois de mortos, seminus, eles eram então pendurados em uma árvore, não eram enterrados imediatamente, e ficavam ali até o final do dia. Havia casos que essas pessoas ficavam durante um período de uma semana para dar uma resposta à sociedade, um exemplo, para dizer, olha, isso não pode ser feito, isso é um sacrilégio, esse pecado não pode ser cometido. E só então depois eles eram sepultados, eles eram enterrados. Era uma grande vergonha, Nada disso foi feito pelos escribas e nem pelos fariseus, corroborando o fato do escritor dizer que eles haviam levado esta mulher diante de Jesus, tentando-o para terem de que o acusar. E aqui então, voltando a essa clássica posição de Jesus, essa clássica pergunta, onde estão aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? E a mulher responde, ninguém, Senhor. E Jesus lhe diz, nem eu tampouco te condeno. Era o único que poderia condenar. Vai e não peques mais. É claro, meus irmãos, fica aqui uma pergunta. Será que os escribas e fariseus estavam realmente dizendo a verdade? Difícil da gente saber. Mas aquela mulher também, ela não contradiz. Ela não diz, é uma mentira, é uma armação, eles estão armando contra mim. Ela não se defende. Ela assume o pecado. Será que foi um pecado armado? Será que eles tinham uma ideia? Alguém teve uma ideia? Porque os fariseus, os escribas, sempre pensavam em uma forma de pegar Jesus. Será que eles não armaram uma situação para aquela mulher? Será que eles não armaram uma situação até com alguém já pré-conversado? E, por exemplo, o homem aceitou essa combinação, essa ideia sórdida, mas disse o seguinte, puxa, se vocês vão fazer isso, eu corro o risco de ser apedrejado, e se ele disser para poder apedrejar? Então vocês dão um livramento, né? Vocês dão um jeito lá e se surgir qualquer assunto, fala que eu fugi, fala que não conseguiu me prender, alguma coisa nesse sentido. Nós não vamos saber. O texto não nos dá esses detalhes, mas nós vemos aqui a posição do Senhor Jesus. Nem tampouco eu te condeno, ou seja, eu te perdoo. Vai e não peques mais. Aqui eu quero dizer para você, mais uma vez, nesta noite de ceia, a dimensão do perdão de Jesus. Jesus está disposto a nos perdoar. Ele precisa que nós reconheçamos o nosso pecado.
Ele precisa que nós reconheçamos que somos pecadores. Em 1 de João vai nos falar a respeito disso. Se nós dissermos que não temos pecados, nós o tornamos mentiroso. Mas isso também não nos faz praticantes do pecado. Porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive, ele não anda na prática do pecado. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, quando o mesmo João, que escreveu o Evangelho, que escreveu esse texto, escreveu a carta, a 1 João, que foi ele também que escreveu, ele diz algo interessante. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, ele escreve isso para quem? Para uma comunidade de crentes, para pessoas que já conhecem a Jesus, que já o receberam como Senhor e Salvador, e consequentemente foram inclusive batizadas nas águas. Mas ele diz para eles: se dissermos, se você disser, se eu disser que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, ele está reconhecendo aqui na sua escrita de 1 de João que é impossível que nós vivamos aqui sem pecar. Mas, na sua colocação no Evangelho, ele diz que Jesus disse para a mulher: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Ora, isso é intrigante. Será que Jesus está querendo dizer que aquela mulher nunca mais deveria pecar? Ou será que Jesus está dizendo algo porque ele tem que ter sido claro para aquela mulher e para os ouvintes daquela época e também para nós? Ou será que ele está querendo comunicar uma outra dimensão para nós? Ele está querendo nos dar entendimento real de como devemos proceder. Vamos lá. Existe um tipo de pecado, que é o pecado voluntário. Se nós observarmos também a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 16, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ele continua: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Isto é João escrevendo. Isso é Novo Testamento, não é Antigo. Quando nós observamos o Antigo Testamento e observamos os predicados da lei, nós observamos que algumas práticas pecaminosas, elas levavam imediatamente à morte do pecador, daquele que cometeu o pecado. Outras práticas não. Ele deveria ressarcir o dano. No verso 17 ele diz: toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Então ele está classificando que tudo que é injusto, tudo que não é correto, tudo que não é justo, tudo que não é verdadeiro, ou seja, toda prática contrária aos princípios da palavra de Deus é pecado. Mas que existem pecados, dentre esses que eu acabei de citar, que não são para a morte. Isso no verso 17 de 1 João capítulo 5. No verso 18 ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O que é que o mesmo João que retrata a história desta mulher pega em adultério, o que é que ele está dizendo aqui, escrevendo na sua epístola, 1 João capítulo 5, verso 16 ao verso 18, ele está classificando dois tipos de pecado, um para a morte, e esse ele está dizendo que, no caso desse pecado, não é para a pessoa rogar, não é para pedir para Deus dar para a pessoa vida, e ele está dizendo que existem pecados que não são para a morte. O que é isso? Aqui nós entramos na questão do pecado voluntário. Dois tipos de pecado. Então, o primeiro pecado para a morte, o que é isso? O pecado voluntário. Algumas pessoas usam um fato na palavra de Deus, relatado
período da lei, quando um homem ele foi catar lenha num dia de sábado. E ele foi morto por conta disso. E alguns dizem, mas isso é muito duro. Como alguém pode ser morto catando lenha num dia de sábado, pelo fato de ser sábado? Mas se nós observarmos o contexto deste texto, nós vamos ler que antes do relato ser narrado, ser escrito por Moisés, é dito que isso não deveria ser feito. O que poderia e o que não poderia ser feito. E esse homem fez isso num ato voluntário de atrevimento. Ele se atreveu. É como se ele dissesse assim, ó, ah é? Quer dizer que Deus disse que não pode catar lenha no sábado? Mas eu vou catar, eu não estou nem aí. O que é isso? O pecado voluntário, o pecado para a morte, é uma rebelião direta, aonde nós sabemos que aquilo é pecado, aonde nós temos a condição de evitar aquele ato, mas onde nós não queremos fazer isso, mesmo sabendo que está errado, mesmo podendo evitar, nós queremos voluntariamente praticar aquele ato pecaminoso, voluntariamente, de uma maneira premeditada. Eu estou planejando aquele pecado, eu estou planejando aquele ato voluntário, aquele erro voluntário. É disto que Jesus está falando com aquela mulher. Vai e não peques mais. Ele está dizendo, não pratique mais esse ato voluntário, esta rebelião voluntária. E isso que nós precisamos compreender, meus amados. Quantos cristãos hoje, eles estão vivendo, e muitos cristãos estão premeditando praticar algo, fazer algo, que eles sabem que está errado diante de Deus. Eles podem evitar, mas eles não querem evitar. Isso é muito perigoso. E aí você pode me perguntar, pastor, mas se alguém fizer isso, não tem perdão para esta pessoa? Ora, aquela mulher sabia que estava agindo desta forma. Ela pecou um pecado desta qualidade. Ela conhecia a lei. Ela conhecia as prerrogativas da lei, o resultado do que ela estava por fazer. E mesmo assim, nos parece, porque ela não se defende, mesmo que os fariseus e escribas quisessem fazer uma cilada para Jesus, nos parece que a mulher praticou aquele ato, sabendo que estava errado. Ela admitiu o ato, segundo o texto. E mesmo assim ela foi perdoada. O desejo de Deus é nos perdoar. E quando ele diz para essa mulher, vá e não peques mais, porque veja bem, e se aquela mulher fosse colocada diante de um outro mestre, com o mesmo tipo de acusação, naquele tempo, algum outro mestre da lei, mesmo com a prerrogativa de que Roma decidisse quem morreria. Eu não sei se você sabe, mas Roma conseguiu fazer-se um império extremamente poderoso, porque quando eles dominavam, eles respeitavam a religião, inclusive incorporavam a religião dos povos que eles dominavam no seu panteão de deuses. Então Roma lidava muito bem com isso, e eles não queriam arrumar problema com a classe religiosa. Eles queriam se dar bem com a classe religiosa. Então, muito possivelmente, um fato desse acontecendo, Roma iria permitir o apedrejamento da mulher. E se ela fora colocada diante de um outro mestre, que não tivesse a sabedoria de Jesus, a sensibilidade de Jesus, o amor de Jesus, o amor de Deus, para perdoar, para dar um novo começo, como é que seria a vida desta mulher? Então, quando Jesus vira para essa mulher e diz, vá e não peques mais, justamente fica para nós, uma grande advertência. Quantos livramentos Deus tem nos dado? E eu quero perguntar para você, quantos livramentos Deus tem te dado? Quem sabe você está aqui agora me ouvindo, mas está vivendo diante de pecados premeditados. Sim, você sabe que está errado, você tem consciência, você pode evitar, mas você não tem feito isso. Você deliberadamente, voluntariamente, tem andado na prática do pecado. Esta noite de ceia é para você fazer esse tipo de reflexão. Diante de um momento religioso,
mundial, onde as pessoas estão tratando o pecado não como um pecado, mas como qualquer outra coisa, um acidente de percurso, alguma coisa muito menos prejudicial. Estão tratando o pecado não como aquele ato, como aquele estado da humanidade que levou toda a humanidade à queda, que levou toda a humanidade a um estado de desgraça. Todos os acontecimentos bíblicos, os fatos apocalípticos acontecendo, o aparecimento da era do anticristo, o julgamento final, milhões e milhões de pessoas indo perecer no inferno, no lago de fogo, junto com Satanás, a besta, o falso profeta, os anjos que caíram do céu. Tudo isso vai acontecer por causa de uma atitude de pecado. E depois dessa atitude de pecado, o pecado ter se tornado um estado premente da raça humana. Então o pecado não é uma brincadeira. Quando nós erramos o alvo em relação a Deus, nós saímos completamente fora da rota, do propósito e do projeto divino. E Deus nos dá agora uma possibilidade de retorno. Aqui Jesus está mostrando isso. Uma possibilidade de recomeçar, de retornar. Nós não podemos voluntariamente tratar o pecado de uma maneira obscena. Nós não podemos tratar o pecado de uma forma, de qualquer jeito. Nós temos que levar esse assunto muito a sério. Então, aqui nós temos duas classificações de pecado: o pecado para a morte e o pecado que não é para a morte. Estamos te dizendo que o pecado para a morte é aquele pecado que se configura como rebelião. O saber que está errado e mesmo assim podendo evitar, praticar o pecado voluntário. E a segunda classe, o pecado acidental. Aqui nós entramos em 1 de João, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10. Aquele fato, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O que é isso? É o pecado da própria existência. É o pecado como condição humana. É ser traídos pela nossa mente, pelas nossas emoções. É pensar o que não se deve. É não conseguir ter um controle absoluto das nossas faculdades, dos nossos pensamentos. É claro que isso também não deve ser uma desculpa, mas esse é o pecado considerado não para a morte. E nós temos muita gente vivendo a fé hoje. E eu digo assim, é triste isso, mas se eu fizesse uma pergunta, a congregação, a igreja cheia, se nós não estivéssemos em um período de pandemia, se você que está me ouvindo estivesse presencialmente aqui comigo, embora nós hoje estamos no 5º culto, e já tivemos 4 cultos com esses 5, e o 5º culto do domingo, todos os 5 cultos também são presenciais. Mas imagine se não estivéssemos nesse estado de pandemia, você que congrega conosco, a igreja cheia no culto de domingo, de ceia, e eu fizesse a pergunta: quantos aqui têm certeza da sua salvação? Se Jesus voltasse exatamente agora, viesse agora arrebatar a sua igreja, você seria arrebatado com ele. Aqueles que têm certeza absoluta da sua salvação, fiquem de pé. Você ficaria de pé? É trágico, mas quando essa pergunta é feita, não só aqui na Igreja do Glória, mas em muitas igrejas evangélicas, independente de denominação, eu vou dizer para você que muita gente não ficaria de pé por não ter certeza da sua salvação. E aí, eu quero te dizer, por isso estou colocando que isso é trágico, porque a sua salvação não é algo que você pode ter dúvida a respeito da sua salvação. O evangelho, ele é simples. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele te dá a possibilidade de você começar de novo. O evangelho está pautado no amor de Deus. Um dos versículos clássicos, talvez o mais importante, o mais relevante a respeito da salvação, é o versículo de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que é cristão, uma das marcas mais fortes do cristianismo é a certeza da vida eterna, é a certeza da salvação,
E você não pode ter dúvidas. E nisto, o Espírito Santo de Deus quer marcar a sua vida neste culto de Santa Ceia. Não é por causa de pecados involuntários. Nós podemos chamar esses pecados de um pecado de estado, de condição humana. Nós podemos chamar esses pecados de pecados acidentais, porque nós não queremos praticá-los, mas nós não podemos evitá-los por causa do nosso estado de origem pecaminoso. Não é por causa desses pecados que você vai perder a sua salvação. Então, quando Jesus disse para aquela mulher: onde estão, mulher, os teus acusadores? Nenhum deles está aqui. E a mulher responde: sim, Senhor, eles foram embora. Não, Senhor, nenhum deles me condenou. E Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Ele estava abrindo a porta do perdão, do amor, da salvação para aquela mulher. Vai e não peques mais. Ele estava querendo dizer: não entre mais nessa rota frontal contra Deus, contra o amor de Deus, nessa rota voluntária para o erro, neste pecado voluntário, sabendo que está errado, sabendo, eu sei, tendo condições de evitar, eu posso evitar, mas eu não quero evitar. Eu quero continuar na prática do pecado. Saia desta rota. É isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para mim, e que Jesus está dizendo para você agora, sobre essa responsabilidade de nos conduzir diante de Deus, uma vez que Ele nos perdoou, uma vez que Ele nos ama. Eu sou pai de 3 filhos, e os meus filhos são já homens, e eu costumo, muitas vezes, quando me refiro a eles, dizer assim: os meus meninos. E Samuel mais Daniel, gêmeos, têm 19 anos, o Natan tem 22. No mês de dezembro, os gêmeos fazem 20 anos, o Natan faz 23 anos. Quantas vezes eu os corrigi como pai? Eu os corrigi segundo a palavra de Deus. Quantas vezes eu precisei fazer uso da vara, do chinelo, de dar as chineladas lá na polpa, né? Embora muitos na psicologia desconsiderem isso, eu preciso ficar com a Bíblia. E eu quero dizer que não é unânime essa desconsideração psicológica. São alguns, tudo na vida você tem discussão dos dois lados. E nós temos uma gama de psicólogos e psicólogos renomados, que eles falam a respeito de uma boa advertência, e que essa boa advertência precisa ser dada para a criança. É muito mais importante ser corrigida, mesmo que de uma forma mais dura, pelos braços afáveis e amorosos de um pai e de uma mãe, do que ser corrigido pelos braços pesados da dura vida aí fora. Mas quantas vezes eu corrigi os meus filhos? E muitas vezes, depois de corrigir os meus filhos e explicar para eles que o que eles haviam cometido estava errado e que por isso eles estavam sendo corrigidos, que não deveriam praticar aquilo novamente, muitas vezes eles se voltavam para mim e sorrindo e vindo me abraçar e querendo estar perto de mim, mesmo depois de eu tê-los corrigido. E na verdade, o que os meus filhos queriam dizer para mim, com aquele abraço, com aquele sorriso, me chamando de papai, mesmo depois de uma correção, o que eles queriam me perguntar é: papai, você ainda me ama, mesmo eu tendo feito algo de errado? Quantas vezes eu chorei sem eles saberem, depois de os ter corrigido, e depois de os ver se aproximar de mim, e com tanto amor nos seus olhos, com tanto carinho, e eu sabendo que a pergunta do coração deles era exatamente essa: pai, você ainda me ama, mesmo eu tendo falhado, mesmo eu tendo feito o que não deveria? E sabe, quando os meus filhos se voltavam para mim depois de eu os ter corrigido, e sorrindo, e com os olhos arregalados, e dizendo papai, eu os abraçava, eu os beijava, e eu dizia para eles: eu te amo, meu filho. Eu os abraçava forte, e dizia para eles: eu te amo, meu filho. E dizia como Jesus estava dizendo para aquela mulher, talvez com palavras diferentes: vá e não peques mais.
Mas o meu amor por você, ele não está em questionamento. O meu amor por você está em um grau que ele não está em questionamento. Há uma frase que diz que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa deixar de fazer para que Deus te ame menos. Deus te ama. Independente de qualquer coisa, Deus te ama. Ele vai lhe corrigir. Ele vai nos corrigir. Mas a correção de Deus não é um sinônimo de que Ele não gosta de nós. A correção de Deus não faz com que Ele se tranque num quarto e diga assim: você pecou, eu nunca mais quero te ver. Pelo contrário, Deus descortinou-se. O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Foi como se Deus pegasse as suas mãos e rasgasse aquele véu e dissesse: chega, chega de distância, chega de separação por causa do pecado. O próprio Deus disse para Moisés: construa-me um tabernáculo, construa-me uma casa. Deus, os céus são os céus do Senhor. Ele tem todos os céus para habitar com a sua glória. O monte Sião no céu é o monte do Senhor, onde está a sua habitação. Mas Deus nos ama, e Ele escolheu viver no meio de um povo pecador, o povo de Israel que saíra do Egito, o povo de Israel que não creu no Senhor no momento de entrar na terra prometida e que Ele queria matar todos eles. Deus quis viver no meio desse povo, de maneira que aos 4 lados em volta do tabernáculo haviam 3 tribos alocadas, formando-se então as 12 tribos de Israel em volta da casa de Deus. Deus dizendo: eu quero estar com vocês, eu quero viver no meio de vocês. E Deus estava ali no meio deles, não para condená-los, mas para purificá-los, porque todos os dias eram feitos 2 sacrifícios, um às 9 da manhã e um às 3 da tarde, pelas questões do pecado daquele povo, para que eles não morressem. E uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue de animais, para fazer expiação pelo tabernáculo e também pelos pecados do povo, para que então, depois que ele saísse dali, o povo pudesse respirar aliviado e dizer: Deus nos perdoou, Deus nos perdoou. Não há um dito, embora isso é um dado da tradição, dizendo que se o sacerdote morresse, significaria que Deus não havia absolvido ou perdoado o seu povo, e que então seu povo estaria em desgraça, pois não há um dito de um sacerdote que morreu no Santo dos Santos, porque Deus não perdoara o pecado do povo. E olha que aquele povo não era fácil, como nós também não somos fáceis. Mas Deus nunca fechou o seu coração para não perdoar os nossos pecados. Há perdão para você, há perdão para mim, há amor de Deus derramado sobre os nossos corações. E assim, como você pai, como você mãe, não deixa de amar os seus filhos, haja visto o que eles cometerem, você quer sempre enxergar o melhor deles, perdoá-los, e sempre quer que eles vivam melhor. Deus, não vou dizer que Ele não é diferente, Ele é diferente, porque Ele nos ama mais, e Ele pagou um preço por isso, para nos perdoar os nossos pecados, em Cristo Jesus o Senhor. Eu quero convidar você, nesta noite de Santa Ceia, para fazer uma reflexão sobre esse amor de Deus, sobre esse perdão de Deus tão grande, por esse amor de Deus em nos chamar de volta, em nos levar de volta para a sua presença, em nos reconciliar. Quem sabe, nesta noite, você está vivendo neste pecado para a morte. Você está vivendo uma vida dissoluta, sabendo que está errado, mas continuando a pisar em terreno minado. E o Espírito Santo está chamando você nesta noite para você tomar uma posição, para você tomar uma decisão e parar com isso, se arrepender, se voltar contrito no seu coração para a presença do Senhor Jesus, para quem sabe sair da toca e no domingo que vem estar aqui conosco, frequentando o culto, buscando a presença do Senhor. Esta é uma noite de arrependimento, é uma noite de ceia, é uma noite de perdão,
é uma noite de recomeço. Eu quero lembrar você, antes de nós cearmos, que quando Jesus, no jardim do Getsêmani, ele se encontrou com Judas, o discípulo que o traiu, ele o chama de amigo. Ele quer restaurá-lo, porque eu não tenho dúvida alguma de que Jesus perdoou a Judas pelo ato que ele lhe cometeu. Mas Judas não conseguiu perdoar a si mesmo. Judas não conseguiu lidar com este pecado, porque foi voluntário. Ele sabia que estava praticando algo de errado. Ele poderia evitar, mas ele não quis fazê-lo. Ele deu tendência, ouvidos, espaço para Satanás, para sua carne, e ele se autoflagelou, ele se matou. É tempo de nos voltarmos para Deus. Deus te ama. Deus quer perdoar você. Ele já perdoou você em Jesus. Deus te ama. Ele quer restaurar a sua vida completamente. Quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor. E nós estaremos mais brancos do que a lã. Nós estaremos mais alvos do que a neve. Perdoa-nos nesse momento. Venha com este sangue precioso de Jesus Cristo lavar os nossos pecados, as nossas transgressões, nos perdoar. Nós estamos arrependidos na sua presença, compungidos pelo seu Espírito, comovidos pelo seu amor, convencidos pela sua graça. E na fé de que o Senhor fez tudo isso por nós, o sacrifício da cruz, nós nesse momento nos curvamos diante do Senhor, nos humilhamos e pedimos: nos perdoa os nossos pecados, sara-nos das nossas transgressões, Senhor, e dá-nos, Senhor, esta alegria de ser salvos, esta esperança renovada de passar e viver a eternidade contigo. Meu Deus, este compromisso de, enquanto estivermos vivos nesse corpo, glorificarmos o Senhor, e o pecado ser um acidente na nossa vida. Ninguém quer ter acidentes todo dia. Na verdade, ninguém quer ter acidente dia nenhum. Então que o seu perdão venha sobre nós como um bálsamo, como um alívio, como um tirar de dores, como um desafogar. Que o teu bálsamo venha sobre nós, tirando de nós todo peso, toda angústia, todo medo, toda dor, e nos trazendo íntegros para a presença do Senhor. Não por nenhuma força ou habilidade humana, mas pela fé naquele que nos salvou. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós consagramos ao Senhor este pão, consagramos ao Senhor esse cálice, que o Senhor Jesus mesmo disse que é o seu corpo, corpo de Jesus, e o seu sangue, corpo partido e sangue derramado por nós. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que foi partido por vós, comei dele todos e fazei em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tendo tomado também o cálice, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Está consagrado este pão e esse cálice, e eu quero te convidar a comer do pão e a beber do cálice, a ceia do Senhor, agora, junto comigo. Senhor, nós te agradecemos por essa graça tão grande, por essa graça tão abundante, por esse amor imensurável que nos toma, que nos absorve, por esse perdão sem dimensão, por tanto amor. E como crianças agora, Pai,
sorrindo, nós vamos ao teu encontro para te abraçar, porque sabemos que os seus braços estão abertos para receber a cada um de nós, para nos dar o seu amor, a sua paz, a sua segurança. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão especial que vivemos na sua presença. Muito obrigado por Jesus, que se sacrificou por nós. Te oramos no nome dele, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. No domingo próximo, nós estaremos aqui no culto de primícias, no culto de missões, um tempo muito especial na presença de Deus. E no domingo próximo, dia 19, nós teremos o batismo nas águas. Não perca esta oportunidade. Você que está me ouvindo hoje, que recebeu esta palavra que vem de Deus para a sua vida e ainda não é batizado nas águas, no nosso grupo de WhatsApp, nós temos o curso de batismo. Se você precisar, mande uma mensagem para nós. Eu não tenho curso. Os membros da igreja que estão no grupo de WhatsApp, são quase todos, eles têm um curso, eles podem mandar para você. Se você não conseguir, passe aqui pelo escritório da igreja. Qualquer pastor que você encontrar aqui vai passar para você esse curso, ele tem acesso, vai enviar no seu celular. Você vai ler essa preparação para o batismo e então estará apto, dentro do ensino que você aprender, porque o mais importante é você estar arrependido dos seus pecados, consciente de que só Jesus pode te levar para o céu e tendo-o recebido como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Feito isso, nada te impede de ser batizado nas águas, e eu convido você para estar conosco no próximo domingo para ser batizado. Você que tomar essa decisão deve trazer uma muda de roupa. Obviamente você virá vestido, claro. Então depois de ser batizado você vai estar molhado, então você tem que trocar a sua roupa, tem que trazer uma muda de roupa, tem que trazer uma toalha. A bata nós providenciamos para você. Pode vir sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, para dar início, começo a um novo estado de vida, a uma vida que é eterna na presença de Deus, em nome de Jesus. Quarta-feira nós estaremos no culto online, no segundo elo da campanha das 7 unções. Vai ser um tempo muito especial na presença de Deus, em nome de Jesus. Quero te agradecer por ter estado conosco até agora e me despedir, desejando uma semana de muita bênção, de muita vitória, de muita presença de Deus para você, para sua casa e para a sua família. Vamos orar. Pai Celestial, nesse momento nós oramos pelo Brasil, por Minas Gerais, por Belo Horizonte. Oramos por essa igreja, por cada família, por cada membro dessa igreja. Oramos por cada pessoa, meu Deus, que está recebendo intercessão desta igreja, que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Nós intercedemos para que essas pessoas sejam salvas. Oramos, meu Deus, pelos nossos líderes, o pastor Mário de Oliveira, o pastor Antônio Genaro, o pastor Stefano, o pastor Leandro, o pastor Itamar, o pastor Altair, os pastores desta igreja local, os líderes amados desta igreja local. Pedimos a sua bênção sobre todos. E, meu Deus, profetizamos uma semana de vitória, de conquista, de prosperidade, de paz, de alegria, de saúde para todos nós, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.